estamos aqui para o ponto e contraponto. E o entrevistado, especialíssimo, o presidente da ENGIE Brasil, a principal produtora de energia privada brasileira, com sede em Santa Catarina. Eduardo Sattamini. Satisfação tê-lo aqui. Muito obrigado, Prisco. É um prazer estar aqui com os nossa audiência. Isso, e nós estamos aí, daqui 15 dias, completando 5 anos à frente da empresa. Primeira pergunta seria o seguinte: qual foi o grande desafio nesses primeiros 5 anos e quais são os grandes desafios para os próximos 5? Bom, o primeiro desafio foi substituir uma pessoa que teve um grande sucesso durante 17 anos à frente da empresa. É uma pessoa muito querida dentro do mercado, muito querida na empresa. Que ainda vive em Florianópolis. E ainda vive em Florianópolis. Trocou Minas por Santa Catarina. Exatamente. Se tornou um catarinense de coração. Verdade. E, obviamente, teve grande sucesso, a empresa cresceu muito com ele. Vamos citar o nome dele, né? Manuel Zaroni. Manuel Zaroni, nosso amigo. Isso. Então, esse foi o primeiro desafio, né, de ter que substituir uma pessoa de alta performance. O segundo desafio foi levar a empresa a um outro nível, né, a um nível de crescimento ainda maior, diversificar os seus negócios. E esses desafios foram enfrentados com muita garra, muita energia, né, no sentido real da palavra. Uhum. Nós crescemos 70%. Na média dos 5 anos? Não, nos 5 anos. Nos 5 anos. Nós não estamos no varejo, né? Nosso negócio mas a ENGIE é infraestrutura. Mas é né? forte. É infraestrutura. Crescer em infraestrutura, uma média de 12% a 13% ao ano, ainda mais nesse período de transição administrativa também, que tivemos uma presidente derrubada, um outro presidente que assumiu, teve complicações, daí houve uma virada de mesa eleitoral com uma mudança completa, quer dizer, isso tudo dificulta também um pouco, né? Com certeza, nós enfrentamos crises econômicas no meio do caminho, também. Crises políticas, e nós conseguimos. Então, nós entramos na transmissão, nós antes éramos puros geradores de energia, entramos na transmissão e entramos também no transporte de gás, através do investimento que fizemos no ano de 2019 de 35 bilhões na transportadora Aliança de Gás, da TAG, que fica com sede no Rio de Janeiro. Aí entra a diversificação. Entra a diversificação. Então, foram momentos interessantes. Perfeito. Vamos pedir, presidente, um telão aqui. Alan, coloca o primeiro, que vai já ilustrar um pouquinho da ENGIE, que é a maior produtora privada, conforme já foi colocado, 7% da capacidade do país, considerando 72 usinas, 90% da sua capacidade instalada é proveniente de fontes renováveis e com baixas emissões. Eu queria que falássemos um pouquinho mais sobre isso, eu sei que o amigo gosta muito de falar sobre isso. Hidrelétricas, eólicas, solares, de biomassa, 3 mil servidores e um faturamento de 13,3 bilhões. Essas fontes renováveis vieram para ficar, né? Com certeza. Bom, nós já estávamos nela, né? Hidrelétrica é uma fonte renovável, né? Nós não emitimos gases de efeito estufa com a operação de hidrelétrica. O que nós vivenciamos nos últimos anos foi um crescimento tecnológico e oportunidade de desenvolvimento de novas tecnologias. Primeiro vieram as biomassas, nós tivemos um ciclo de biomassas, depois tivemos as eólicas, que hoje continuam sendo o carro-chefe do nosso desenvolvimento, e a solar, que vem crescendo, ganhando espaço. Então, nós estamos aí em todas as tecnologias renováveis, de forma a ter um portfólio diversificado e, com isso, garantir estabilidade na produção da nossa energia. Perfeito. Vamos ao próximo telão, Alan. Também é revelador ali, falando em eólica, temos ali uma demonstração clara, né? Afinal de contas, é a cidade de Tubarão, onde a ENGIE está terminando a instalação do primeiro aerogerador 100% nacional, investimento de 80 milhões e no contexto de energia eólica. Como é que é esse aerogerador? Se pudesse falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. No mercado, hoje, nós temos grandes fornecedores de aerogeradores. Todos eles, com exceção de um, eram de origem internacional. Fornecedores internacionais que vieram a se instalar no país, né? E o que aconteceu? Nós vimos a oportunidade de trabalhar com uma grande fabricante de equipamentos local,
né, a WEG, nossa parceira nesse projeto, é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, para poder desenvolver esse gerador totalmente nacional. Nós fizemos um primeiro projeto com uma turbina de 2,1 megawatts e logo após sentimos que o mercado demandava turbinas de maior porte para dar mais competitividade à produtora e fabricante de equipamentos. Então, partimos para um projeto de turbinas de 4,2 megawatts e agora nós estamos terminando o projeto. Quando? Conclusão. A conclusão o equipamento está concluído, nós estamos fazendo as conexões, nós estamos com os pedidos de conexão à Celesc e à ANEEL para poder começar os testes, a operação em teste, testar o aerogerador. E agora, agosto? Assim, nos próximos 30 dias. A gente espera ser o mais rápido possível. Né? É uma questão agora de aprovação dos contratos que nós temos que fazer com o Celesc e com a ANEEL, para que a gente possa, então, começar a testar e esse aerogerador, então, ter informação necessária para que a WEG possa efetivamente comercializá-lo e conseguir fazer os contratos de performance com seus clientes. Ou seja, uma parceria com a WEG sempre é uma segurança, considerando o perfil da empresa, né? Com certeza. Não foi fácil, a gente teve vários percalços, mas o profissionalismo da WEG, o profissionalismo da ENGIE, conseguiram fazer com que a gente superasse. Né? Bacana. Vamos ao próximo telão. Mais de 300 milhões foram investidos desde 99 em pesquisa e desenvolvimento. Mais de 200 projetos. Né? Muito bem. Falar um pouquinho dessa questão de pesquisa e todo esse trabalho que a ENGIE costuma priorizar, né, presidente? Nós temos um orçamento de pesquisa e desenvolvimento e a gente busca trabalhar com os think tanks locais, né, universidades, empresas, startups, para que a gente possa dar oportunidade localmente ao desenvolvimento de novas empresas, novos modelos de negócio. E a gente, desde da privatização, em 1998, nós temos despendido bastante recursos, 300 milhões de dólares na soma total, para o desenvolvimento de tecnologia e conhecimento local. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Agora, no próximo telão, a gente enxerga aí o prédio da Eletrosul, onde a privatização foi exatamente em 98, 30 anos depois da sua instalação aqui em Santa Catarina, que foi em 68. E já transcorreram aí 23 anos, quando a então Tractebel ficou com a geração. Só que a Eletrosul, com o tempo e a chegada do novo governo, acabou restabelecendo a geração. Como é que é essa convivência com a Eletrosul? A convivência com a Eletrosul é excelente. A gente está na mesma cidade, nós comungamos de interesses comuns e temos uma relação até de cliente e fornecedor. Na verdade, nós temos operações conectadas nas redes e nas subestações da Eletrosul. E temos sido muito bem tratados sempre com o maior carinho, eu acho até pelo filho, né? Parece que um carinho de pai para o filho. Sempre com grande atendimento, com um relacionamento muito positivo. A Eletrosul é uma empresa também de primeira classe. Agora, por curiosidade, por que há 5 anos atrás houve a mudança de Tractebel para a ENGIE? A ENGIE mudou o nome em 2015. E por que ENGIE? Ela tinha um nome que era uma mistura de nomes. Ela começou como Tractebel, depois ela virou GDF, GDF Suez, GDF Suez Internacional, e aí a gente entendeu, o grupo como um todo, que ele precisava de um nome. Belga, né? Ele era franco-belga. Ele iniciou como belga, foi comprado, adquirido por um grupo francês, virou franco-belga, teve uma fusão com uma empresa inglesa de energia, International Power, e tudo isso foi ocasionando mudanças de nome. Então, a gente viu que havia perdido a identidade, a gente precisava criar uma identidade forte. E aí, o nome ENGIE é uma contração de énergie, né, que é a energia em francês. E um nome fácil de ler em qualquer língua. Então, a gente adotou esse nome no grupo, globalmente, e localmente, obviamente, a gente precisava de um momento para fazê-lo. Então, quando a gente teve a mudança na gestão da companhia,
em 1º de julho de 2016, nós, logo em seguida, mudamos o nome da empresa também aqui. Uma pergunta indiscreta. Em algum momento, os acionistas pensaram trocar Santa Catarina por outro estado? Ou estão sendo bem atendidos e bem acolhidos aqui no estado? Eu diria que foi uma excelente assim, requisito do edital de licitação. O edital de licitação determinava que a sede da companhia deveria permanecer em Santa Catarina. Permanentemente? Definitivamente? Definitivamente, enquanto a concessão original. E o que aconteceu foi que nós viemos para cá, em 98, e encontramos um grupo de profissionais de altíssima qualidade, uma mão de obra Muita gente saiu da Eletrosul para Trastibel à época, né? A formação original da companhia era Eletrosul. Nós tivemos, durante esses primeiros 20 e poucos anos, pessoas, na maior parte os diretores eram da Eletrosul. Tinha uma pessoa, Zaroni, que tinha vindo de Furnas, e eu fui o primeiro brasileiro que não era ex-estatal, ex-Eletrosul ou Furnas. Né? Então, assim, uma mão de obra excelente, é um estado acolhedor, excelente capacitação técnica, universidades e possibilidades de desenvolvimento tecnológico, né, em função da qualificação E assim como a empresa, um estado de economia diversificada. Exatamente. Então, foi uma exigência de edital que nos deixou muito felizes. Então, obviamente, não existe nenhuma perspectiva da gente deixar de estar aqui. Obviamente, a gente tem operações hoje em mais de 16 estados, mas o nosso coração é catarinense. Que bom. Muito bem, vamos a um rápido intervalo comercial. Em seguida, vamos falar sobre o tema atual dessa semana, Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. Até já. Muito bem, o nosso entrevistado de hoje é Eduardo Sattamini, presidente da ENGIE Brasil, que participou no início da semana de uma reunião, audiência pública, seja lá como possamos qualificar, aquela rodada patrocinada pela Comissão de Economia da Assembleia, a presença também do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado e outras autoridades. Em pauta, bota o telão, Alan. O Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, que é de 1960, pouco depois, inaugurado em 60, pouco depois da morte do governador Jorge Lacerda. E aí, como é que estamos? A ENGIE parece que realmente não deseja mais trabalhar com carvão. Bom, nós tomamos a decisão em 2015 de sair das fontes fósseis de geração de energia, carvão, e posteriormente, provavelmente, gás natural, mas carvão mais crítica, com um nível de emissões muito maior do que o gás natural. Estados Unidos, Comunidade Europeia, não tratam mais disso, né? Todo mundo hoje está partindo para uma economia de baixo carbono, e nós também. Então, foi uma definição do grupo. Jorge Lacerda é uma usina muito importante para o sistema, mas nós tínhamos que sair do carvão, essa foi a definição dada pelo grupo. Nós aceitamos, passamos alguns anos buscando compradores, nós emperramos as discussões em dois elementos, um elemento ambiental e um elemento fiscal, que estavam afugentando os nossos compradores, potenciais compradores, e anunciamos, então, no ano passado, no finalzinho do ano passado, que a gente estaria estudando possível fechamento da usina. Mas fechamento se não tiver comprador. O que aconteceu foi que na hora que a gente anunciou o fechamento, Prisco, toda a sociedade se manifestou no sentido de buscar soluções. Então, a gente viu o governo federal, a gente viu o governo estadual, a gente viu as comunidades, as prefeituras, nos apoiando na busca de soluções desses dois grandes problemas. O primeiro, um problema ambiental que não é afeito à usina, é afeito à atividade de mineração, que não está ligada à empresa como fornecedora, né?
E a outra é o problema fiscal recente. Então, a gente está discutindo isso de forma aberta, ampla, buscando soluções para esses dois problemas. Com isso, a gente visa, resolvendo esses dois problemas, fazer a transferência. Já temos, inclusive, uma empresa interessada que fez uma proposta que a negociação está bem encaminhada? Muito bem encaminhada. E a gente provavelmente vai fechar o acordo com condições precedentes, ou seja, fica fechado o acordo, porém, ainda existem alguns movimentos que tanto o governo federal quanto o governo estadual precisam fazer para que a gente consiga concretizar. Então, a operação fica fechada à espera do movimento aí que a gente espera do governo federal e do governo estadual. Porque o catarinense do sul do estado torce por uma negociação e não um fechamento, porque sob o aspecto econômico na região e também social, questão de emprego, seria terrível, né? Essa é uma das preocupações. Região carbonífera. Isso. Essa é uma das preocupações que a gente tem e por isso a gente entendeu que essa chamada, a reflexão que a comunidade fez e que o governo fez a nós era válida, né? E por isso a gente resolveu. Ou seja, está havendo sensibilidade por parte da Claro, claro. A gente entende que são mais de 25 mil postos de trabalho Exatamente. No sul do estado que dependem da atividade de geração termoelétrica, porque é toda a cadeia de carvão ali do estado. E também tem uma geração de renda muito, muito significativa. Mais de 5 bilhões de reais rondam a economia do carvão. Agora, é curioso como o processo é dinâmico na economia, considerando até a questão ambiental. Me recordo da visita do então presidente João Figueiredo na primeira metade da década de 80. Lá estava para a inauguração de mais uma etapa da termoelétrica, mas hoje parece que é uma coisa que não é mais plausível se apostar no carvão, mas Santa Catarina e a região carbonífera precisam fazer essa transição da maneira mais adequada possível, sem traumas, né? É exatamente isso, é buscar o que a gente chama de transição justa. Inclusive, uma das medidas que está se buscando é um projeto-lei que visa essa transição justa, fazer com que o carvão ele consiga passar essa fase e aquela região ali encontrar alternativas econômicas para o carvão ou sem o carvão. Exatamente, né? Sem o carvão, outras alternativas. Muito bem, vamos agora a um elenco de alternativas aí para encaminharmos a segunda etapa do nosso bate-papo. Responsabilidade social hoje é algo que está em voga e, ao que me parece, Satamini tem uma atenção especial. E a empresa também, né? A gente tem no nosso DNA, já até por característica da companhia, o tal do ESG, né, que é o meio ambiente, o social e a governança muito forte. E isso tem crescido ainda mais, né? Ultimamente, todo investidor fala de empresas responsáveis socialmente, ambientalmente e com uma grande e boa governança. Então, já há algum tempo a gente trabalha, nós temos uma gerência de responsabilidade social que busca fazer a transformação das vidas no entorno das nossas atividades. A gente tem uma atividade que, de uma certa maneira, ela é relevante e impactante ao meio ambiente e à parte social, com construção de grandes hidrelétricas, a gente desloca populações, a gente tem que dar o apoio a essa população no sentido de reconstruir as suas vidas, de gerar renda, de gerar bem-estar, e normalmente isso acontece com grande sucesso, diria. Normalmente a gente vai identificar uma melhoria do IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, das regiões onde a gente está instaurado. Toda vez que a gente acaba uma obra e a gente vai medir a melhoria de qualidade de vida, ela está lá. Então, eu acho bacana isso, a gente ter essa possibilidade de trabalhar para o desenvolvimento econômico, mas também com o olho no social, com o olho no ambiental e fazer com que as coisas sejam harmônicas. Agora, não são todas as empresas que têm essa conscientização, infelizmente, né? Eu acho que hoje a gente tem um número crescente de empresas. Eu acho que o investidor hoje está sendo implacável no sentido de exigir das empresas isso. E isso é muito bom. Mas mais do investidor que vem de fora, né? O investidor que vem de fora, ele é muito mais crítico. Ele tem um sentimento mais apurado para isso, né? Com certeza, com certeza. Mas está crescendo bastante no Brasil. Hoje a gente começa a ver fundos de investimentos, ESG, né, que estão olhando esses aspectos do investidor, crescendo aqui no Brasil. Vários bancos hoje estão dando desconto
para emprestar recursos para aquelas empresas que têm uma qualificação ESG elevada. E aí a gente já pega carona e entramos na gestão socioambiental, né? Isso. Nós temos vários projetos que são desenvolvidos no entorno das nossas usinas, onde a gente vai buscar preservação de nascentes, plantação de mudas, recuperação da mata, monitoramento das faunas e dos biomas. Então, assim, é muito legal o trabalho que a gente consegue fazer ao longo desses anos todos, contribuindo para a melhoria do meio ambiente também, né? Alguma coisa assim que ressaltaria nesse contexto da gestão socioambiental na trajetória da empresa? Olha, a gente tem um trabalho extremamente importante que é a preservação de nascentes. A gente tem mais de 3 mil nascentes que são preservadas e isso é feito não pela empresa, mas pela empresa com as comunidades, inclusive através da educação ambiental, que a gente dá e proporciona para as populações locais. Então, isso é um trabalho muito bacana. Inclusive, a gente está fazendo hoje um trabalho junto com o governo federal em mais um site, no site de Umburanas, lá na Bahia, criando toda a estrutura para que a gente possa também preservar nascentes naquela localidade. Perfeito. Agora, a gente vive hoje uma crise hídrica indiscutível, né? Isso chega a preocupar em relação a um risco de um novo apagão no Brasil? Vamos lá. A gente tem uma situação completamente diferente que a gente tinha em 2001. Hoje a gente tem muito mais capacidade de geração térmica do que tínhamos naquela época. Nós temos muito mais capacidade de geração eólica, solar, biomassa, todas aquelas tecnologias Exato. que a gente falou, né? E com isso, a possibilidade de um apagão ou de um racionamento, vamos dizer assim, é baixa, né? O que a gente pode ter momentaneamente é uma dificuldade de atendimento da ponta, né? Quando a gente tem todo mundo ali tomando banho no chuveiro elétrico, as indústrias ainda funcionando, as luzes das residências acesas, e a gente tem um pico de demanda, pode ser que numa situação crítica, eventualmente o governo tenha que fazer um corte pontual de energia. Não acredito que vai haver racionamento, mas eventualmente, se a gente não tiver uma boa gestão, e sorte também, a gente precisa do período úmido, onde a chuva venha. Que São Pedro ajude também, que ajude, né? Também, faça o seu papel, não tem feito, se a gente olha os últimos 10 anos... A estiagem aqui em Santa Catarina... né? São Pedro não tem sido generoso conosco. É verdade. Né? E se a gente tiver uma boa gestão, a gente vai passar sem esse risco. Agora, o governo vai ter um custo, obviamente, grande, para que a gente consiga passar com segurança. Vai ter que acionar a termoelétrica é cara, e isso vai custar no bolso do consumidor. Aí que está, é exatamente aí que eu ia entrar, a questão termoelétrica e o que isso encarece na tarifa. Mas, se você está gostando do bate-papo com o Eduardo Sattamini, não desligue, vá lá para o portal SCC10, que você vai ter a terceira e última parte desse bate-papo inteligente, exclusivo para aqueles que gostam do SCC 10. Presidente Sattamini, aqui para a televisão, nós vamos nos despedir. Um forte abraço e prosseguimos no portal. Forte abraço, até a próxima segunda. Obrigado. Eduardo Sattamini, presidente da ENGIE Brasil, estávamos no bloco anterior, ainda na televisão, falando dessa questão de termoelétrica, encarecimento para o consumidor. Nós vivemos assim num momento que lembra aquele último episódio do apagão, ou nós estamos numa fase um pouco mais recuada, não tão avançada? Nós estamos numa fase parecida. Parecida. Só que nós estamos mais bem preparados por um verão... Do que naquela oportunidade. Naquela época, nós chegamos ao final do ano de 2000 com uma situação hídrica ruim, contando com um verão onde a hidrologia pudesse ser boa, ou seja, tivesse chuva... O que não ocorreu. O que não ocorreu, e aí a gente foi obrigado a racionar. Então, nós estamos parecidos, só que a vantagem que a gente tem hoje é que a gente tem um volume
de termoeletricidade, de energia eólica, que pode dar um pouco mais de recurso para o governo administrar essa situação. Então, a situação que nós estamos é parecida, na expectativa de uma hidrologia boa, de um verão úmido, mas nós temos mais recursos para lidar com a situação. Agora, o governo federal, na área de Minas e Energia, tem agido bem? Tem se precavido? Tem se movimentado adequadamente? Ou faz alguma crítica ao comportamento governamental? A gente tem que pensar que o planejamento, ele é um planejamento estatístico, né? Você não pode cobrir 100% das possibilidades. Quando você tem o pior ano da história, né, de hidrologia, ninguém espera e ninguém se prepara para isso. Então, de uma certa forma, não pode se culpar o governo federal, porque ele vem se preparando de uma forma adequada. Mas, mesmo uma situação mais crítica, a gente pode viver uma situação pior, né? E isso também preocupa no contexto da economia sob o aspecto macro, né? Porque isso pode gerar também inflação ali à frente, né? O que acontece é que, à medida que você é obrigado a acionar termoelétricas mais caras, você vai criar uma pressão sobre o preço da energia elétrica e, com isso... E aí desencadeia, né? Provavelmente, aumento de preços e inflação. O governo tem maneiras de lidar com isso. No passado, lidou com isso através do diferimento desse efeito em vários anos. Pode ser que ele venha usar algum tipo de artifício dessa forma. Mas alguém tem que financiar esse custo mais elevado, que muito provavelmente nós teremos e nós veremos aí com o acionamento das termoelétricas. E o governo subsidiado? O governo pode arrumar uma maneira de financiar isso. Exato. É isso aí. Não necessariamente subsidiando, porque isso será pago, né? Mas quando eu falo é nesse sentido, financiar. Mas ele pode financiar como foi feito. Exato. Em 2012, nós tivemos essa mesma situação, ou seja, acionamento de termoelétricas caras, e a gente viu que o efeito ele foi diferido para os próximos anos. Passamos 5 anos pagando o custo ali daquela situação hídrica crítica que nós tivemos no ano de 2012. E a economia? Agora, saindo um pouquinho da área de energia, como é que está vendo a economia no Brasil hoje? A economia está se recuperando de forma surpreendente. Isso também é um fator que trouxe surpresa para o governo, né? Apesar da pandemia. Porque o governo não esperava que a gente fosse se recuperar tão rapidamente e que os níveis de consumo de energia fossem voltar aos níveis anteriores com tanta rapidez. E aí, com a ideologia, ele acabou tendo uma surpresa negativa, né? Ali no começo da pandemia houve um baque, né? No começo da pandemia, nós tivemos uma redução, em alguns momentos, de 15% na atividade econômica, visto pelo lado do fornecedor de energia. Ou seja, significativo. Significativo. E como isso foi se recompondo? Olha, à medida que o governo os governos locais deixaram o lockdown de lado e a gente começou a voltar à atividade econômica, à atividade industrial, né, a gente começou a ver que a energia foi se recuperando e, a gente teve ali um ponto mais crítico entre abril e maio, e junho e julho a gente já começou a ver a recuperação. Em setembro nós já estávamos em níveis muito parecidos com o do ano anterior. E nesse primeiro semestre de 2001 também? Esse semestre a gente tem mostrado aí crescimento significativo, né? A gente teve um crescimento do PIB de 1,2% no primeiro trimestre, que é surpreendente, né? Eu achei curiosa a declaração do Abílio Diniz dizendo que não, o Brasil não está crescendo, a economia não está crescendo, nós vamos ter uma explosão. Concorda com essa opinião? Nós temos um cenário muito favorável também, trazido pela alta dos preços das commodities internacionais. Então, verdade. Isso, inclusive... Que foi o que ocorreu muito no período do Lula também, né? Isso. Primeiro mandato. E quando a gente olha isso traz também um benefício fiscal tremendo, porque o governo acaba arrecadando muito mais e resolvendo um outro problema que era uma preocupação grande, que era a questão fiscal. Então, assim, eu acho que é um momento muito favorável. Essa crise hídrica, essa crise energética vem em um momento ruim. Se a gente não tivesse, a gente teria muito a colher no ano de 2021 e no ano de 2022. Mas, por outro lado, temos aí o teto da inflação, que era de 4,5%, e nós já estamos falando em algo de 6%, 7%. Né? Isso vai fazer com que as taxas de juros subam, você tenha uma redução do investimento, né? Talvez uma atração maior para a poupança, menos consumo. Isso pode também reduzir um pouco a curva ascendente do emprego, né? Com certeza. Que vinha ocorrendo antes da chegada da pandemia. Né? Com certeza. Agora, deixa eu ir para um
campo um pouquinho mais pessoal, o que despertou em Eduardo Sattamini essa atração pela atividade energética, atividade de energia? Isso foi uma situação... Isso como é que foi? Foi lá atrás, antes do ambiente acadêmico, foi na juventude, como é que foi isso? A minha vida, antes da vida do setor de elétrico, setor de energia, era no setor naval. O setor naval é um setor muito forte no Rio de Janeiro, sim. E que também me deu os primeiros contatos com Santa Catarina. Eu fui diretor de um estaleiro aqui no estado, no estaleiro Itajaí, até estava conversando... Chegou a trabalhar em Itajaí? Eu vinha para Itajaí toda quarta-feira e voltava toda quinta-feira, né? Isso em que ano? Isso foi entre 96 e 2000. Certo. Então já tem um tempinho. Certo. E antes eu tinha tido uma vida pregressa, né? Eu me formei em economia, trabalhei... Universidade do Rio? Na PUC do Rio de Janeiro, né? E aí fiz mestrado também no Rio de Janeiro. Trabalhei, então, na indústria naval durante os meus primeiros 15 anos de vida profissional. E, no final, eu estava trabalhando nessa empresa aqui, o Estaleiro Itajaí, que construía navios especializados em transporte de gás, né? Gases criogênicos. E aí foi que eu conheci o grupo Tractebel naquela época. Certo. Eles eram nossos fornecedores de tecnologia. Fui para a Alemanha, onde esse grupo era instalado. E aí, num determinado momento, eu resolvi tirar um ano sabático, fui para a Inglaterra, estudei lá durante um ano. Na volta, eu queria mudar de indústria, queria fazer outra coisa na vida, né? Isso, estamos falando já quase no ano 2000. Isso foi em 98, né? Mas na época que o pessoal da Tractebel comprou aqui a Geração. Exatamente. E aí a gente começou a namorar, né? E no ano 2000 fui trabalhar com eles. Comecei primeiro na área de desenvolvimento de negócios, já era um momento de privatizações. Já aqui? Não, ainda no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Era um momento de privatizações, participei de algumas concorrências, de alguns projetos que estavam sendo licitados, da Hidrelétrica de São Salvador, Sim. Distrito, que hoje fazem parte do nosso portfólio. E como eu tinha um histórico de financeiro, tinha sido diretor financeiro antes de ser diretor-geral desse grupo de empresas que tinha, inclusive, o estaleiro aqui, quando eles precisaram de um brasileiro para vir assumir a posição de diretor financeiro aqui com o Zaroni, eles me convidaram. E aí eu tive a sorte de vir parar aqui nessa cidade maravilhosa. E aí o quê? 2000? Isso foi no ano 2010 que eu vim para cá. Já 10? 2010. Sim, então ficou 10 anos pela Tractebel no Rio, mais de 10 anos. 10 anos pela Tractebel no Rio, vim para cá, estou há 11 anos aqui. Já sou, no sentido da companhia, né, na minha vida da companhia, mais manezinho do que carioca. E já, seguramente, se apaixonou pela cidade. Né? Com certeza. Embora o Rio de Janeiro seja uma cidade maravilhosa, como todos conhecem, mas Florianópolis não fica muito atrás. Né? Não, Florianópolis tem uma qualidade de vida excepcional e isso é uma vantagem para a retenção dos nossos grandes profissionais. É muito bom a gente ter um lugar bom para se viver, onde, apesar de no verão a gente ter um trânsito um pouco mais pesado, mas é uma cidade que você ainda consegue ter uma boa qualidade de vida. Né? Perfeito. E para encerrar, eu gostaria de uma opinião do Sattamini sobre a economia de Santa Catarina. Nem quero saber sobre o governo, sobre a economia. Como observa a evolução da economia catarinense em meio à pandemia? A economia de Santa Catarina, ela é, na minha opinião, uma das mais equilibradas do país. Né? Quando você olha que você não tem nada concentrado, né? Você tem o oeste com proteína animal, você tem a parte de indústria metal mecânica no norte, você tem o turismo e a administração no centro, você tem a economia do carvão no sul. Agora aqui na Grande Florianópolis também a tecnologia, a gente está Polo começando tecnológico, muito forte na tecnologia. Eu acho que essa diversificação que a gente falou, que a própria companhia buscou, ela dá perenidade ao negócio, dá estabilidade ao negócio. E também um perfil exportador na medida que o litoral é cortado com 5, 6 portos diferentes, né? Privados e públicos. Né? Exatamente. Então, é exportador e vai se beneficiar muito nesse momento que a gente está vendo de altas de preços commodities lá fora. Né? Muito bem, Eduardo Sattamini. Foi uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado pelo convite. E sucesso aí na caminhada da ENGIE. Muito obrigado. Um forte abraço. Vamos ficando por aqui. Forte abraço, compromisso conosco. Próximo sábado, 19h10. Até lá.